Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria com a taxa de juros no maior nível em 2 décadas. Renda fixa se torna aposta certeira, da revista Veja, que fala sobre as oportunidades e os riscos dos investimentos em renda fixa com a Selic em patamares historicamente elevados. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que vamos discutir ou quiser compartilhar sua experiência com investimentos, por favor, deixe seu comentário abaixo. Sua participação enriquece nossa comunidade e ajuda a todos nós a aprendermos juntos. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no universo da renda fixa, explicando o que é a taxa Selic e como ela afeta seu dinheiro, detalhando os principais tipos de investimento como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, e traçando estratégias para você aproveitar o cenário atual. E aqui vai uma informação crucial que pode mudar sua forma de investir. Ao contrário do que muitos pensam, a aplicação mais segura do país, o Tesouro Selic, pode sim apresentar rentabilidade negativa em curtíssimos períodos, um fenômeno raro, mas que todo investidor precisa compreender para não ser pego de surpresa. A taxa Selic, que atualmente se encontra em um dos maiores níveis das últimas 2 décadas, provoca uma série de efeitos colaterais negativos para a economia, mas abre uma janela de oportunidade única e um benefício imediato para o investidor. A possibilidade de obter lucros expressivos com aplicações atreladas aos juros. Embora o Brasil seja historicamente conhecido como o país da renda fixa, poucas vezes na história recente, essa modalidade de investimento se mostrou tão rentável e atraente quanto agora. Juros altos são, por natureza, um problema para quem precisa pagar dívidas ou tomar crédito, encarecendo financiamentos de imóveis, veículos e até mesmo o rotativo do cartão de crédito. Contudo, para quem tem a disciplina de poupar e o conhecimento para investir, eles se transformam em uma poderosa ferramenta de multiplicação de patrimônio. Este é, sem dúvida, um momento histórico para o investidor de perfil conservador ou moderado, que busca segurança sem abrir mão de uma rentabilidade robusta. A percepção de que estamos em um período especial para a renda fixa não se baseia apenas no fato de a Selic ter retornado ao maior patamar em 20 anos, mas também na forte expectativa do mercado de que este ciclo de alta esteja chegando ao fim. O próprio Banco Central, através de suas atas do Comitê de Política Monetária, o Copom, tem sinalizado que os próximos movimentos devem ser de queda dos juros e não de novas altas. Para o investidor atento, a mensagem é inequívoca. Quem ainda não aproveitou as aplicações financeiras atreladas à taxa Selic pode estar diante de uma das últimas chances de adquirir títulos públicos e privados com as maiores remunerações vistas em muitos e muitos anos. Essa janela de oportunidade, embora aberta, não permanecerá assim para sempre. As projeções indicam que a taxa Selic deve recuar para perto de 12,5% no final de 2026 e se aproximar de 10% no ano seguinte. Isso significa que a chance de travar uma rentabilidade elevada por vários anos está diminuindo a cada reunião do Copom, que aponta para um futuro de juros mais baixos. A discussão no mercado financeiro já não é mais se o Banco Central vai começar a reduzir os juros, mas sim quando. Esse processo terá início. A expectativa por um corte na Selic ganhou força considerável, especialmente com a desaceleração da inflação, que é o principal inimigo que o Banco Central busca combater com a alta dos juros. Quando a inflação dá sinais de arrefecimento, a necessidade de manter os juros em um nível tão restritivo diminui, abrindo espaço para a redução da taxa básica. Diante deste cenário complexo, mas repleto de possibilidades, especialistas recomendam uma postura de cautela, mas com o olhar sempre atento às oportunidades que a renda fixa continua a oferecer. A máxima da diversificação nunca foi tão importante. O investidor inteligente precisa ter um pouco de tudo na carteira, balanceando diferentes tipos de risco e de rentabilidade. Contudo, é inegável que a Selic, mesmo com a perspectiva de queda, continuará em um patamar elevado por um bom tempo.
Isso cria um grande desafio para qualquer outro tipo de investimento, como o mercado de ações, por exemplo. Para que uma aplicação em renda variável seja considerada vantajosa, ela precisa, no mínimo, render mais do que a taxa básica de juros, que é o retorno oferecido pelo investimento mais seguro da economia, para compensar o risco adicional que o investidor está correndo. Para entender as oportunidades, precisamos primeiro saber onde investir. O universo da renda fixa é vasto, mas podemos dividi-lo em 3 grandes grupos de títulos. O primeiro e mais conhecido é o Tesouro Direto, que nada mais é do que a dívida pública emitida pelo governo federal. Quando você compra um título do Tesouro, está emprestando seu dinheiro para o governo em troca de juros. É o investimento considerado o mais seguro do país. O segundo grupo são os títulos emitidos por bancos, como o CDB, a LCI e a LCA. Nesses casos, você empresta seu dinheiro para uma instituição financeira. A grande vantagem aqui é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que reembolsa o investidor em até R$ 250 mil por CPF e por instituição em caso de quebra do banco. O terceiro grupo é o de crédito privado, que são títulos emitidos por empresas, como as debêntures, os CRIs e os CRAs. Aqui, o empréstimo é feito diretamente para uma companhia. Geralmente, esses títulos oferecem os maiores retornos, mas também embutem um risco mais elevado, já que não contam com a garantia do FGC. Além dos tipos de emissores, os títulos de renda fixa se diferenciam pela forma como remuneram o investidor. A primeira forma é a pós-fixada. Nela, a rentabilidade está atrelada a um indicador da economia, geralmente a própria taxa Selic ou CDI, que é uma taxa que anda muito próxima da Selic. Você só sabe exatamente quanto vai ganhar no vencimento do título. A segunda é a pré-fixada. Aqui, a taxa de juros é definida no momento da aplicação. Se você contrata um título que paga 10% ao ano, receberá exatamente isso, não importa o que aconteça com a Selic ou a inflação. E a terceira forma é a híbrida, que é uma mistura das duas anteriores. A remuneração é composta por uma taxa fixa mais a variação de um índice de inflação, geralmente o IPCA. É o caso do famoso Tesouro IPCA. Vamos aprofundar um pouco mais no Tesouro Direto, a porta de entrada para muitos investidores. O título mais popular é o Tesouro Selic. Sua rentabilidade acompanha diariamente a taxa básica de juros. É a escolha ideal para a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, pois possui liquidez diária e baixo risco. Mesmo sendo o mais seguro, é preciso entender que seu rendimento varia conforme a Selic sobe ou desce. Outra opção é o Tesouro Pré-fixado. Com a perspectiva de queda dos juros, muitos investidores têm procurado esses títulos para travar a taxa de rentabilidade atual, que está alta, por todo o período do contrato. Dessa forma, mesmo que a Selic caia para 10% ao ano, por exemplo, o investidor que comprou um título pré-fixado que paga 13% continuará recebendo essa taxa até o vencimento. No entanto, essa estratégia envolve riscos que não podem ser ignorados. O principal deles é a chamada marcação a mercado. Se você precisar vender seu título pré-fixado antes do vencimento, o Tesouro Nacional não o recompra pela taxa que você contratou, mas sim pelo preço que ele vale no mercado naquele dia. E esse preço pode ser maior ou menor do que o que você pagou. Se as taxas de juros do mercado subirem depois que você comprou seu título, o preço do seu título cairá e você pode ter prejuízo se vender antes da hora. O cenário contrário também é verdadeiro. Se os juros caírem, seu título se valoriza. É um mecanismo complexo, mas fundamental de ser compreendido para não transformar uma boa oportunidade em uma armadilha. Embora o cenário mais provável seja de queda dos juros, a economia brasileira é suscetível a turbulências. Uma crise política,
Um desequilíbrio fiscal persistente ou uma nova pressão do dólar podem fazer a inflação voltar a subir, forçando o Banco Central a manter os juros altos ou até mesmo a elevá-los novamente. Nesse caso, a vantagem dos títulos pré-fixados desaparece completamente. Quem travou uma taxa de 13% ao ano pode se ver com um rendimento inferior ao da própria Selic, que poderia estar em 14% ou 15%. Por essa razão, a recomendação de muitos analistas é ter cautela com os pré-fixados. Se for investir, que seja em pequenas doses na carteira e com prazos mais curtos, de no máximo 2 ou 3 anos, para diminuir a exposição a essas incertezas de longo prazo. O terceiro tipo de título do Tesouro é o IPCA+, que remunera o investidor com a variação da inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa de juros real pré-fixada. Este é, quase por unanimidade, o título mais recomendado por gestores e analistas para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria ou custeio da faculdade dos filhos. A grande magia desse papel é que ele protege o seu poder de compra. Não importa se a inflação for de 5%, 10% ou 20%. Seu dinheiro será corrigido por ela e ainda renderá uma taxa extra, garantindo um ganho real. Atualmente, o Tesouro oferece títulos IPCA+, com prazos que ultrapassam 3 décadas, assegurando um retorno real que, em alguns momentos, chegou a quase 7% ao ano, um nível historicamente muito elevado. É um papel que protege o investidor contra a alta dos preços e ainda entrega ganhos robustos. Uma combinação perfeita para quem pensa no futuro e não quer ter surpresas desagradáveis com a inflação corroendo seu patrimônio. Saindo do Tesouro Direto, encontramos os CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Ao investir em um CDB, você está emprestando dinheiro a um banco, que usará esses recursos para suas operações de crédito. A maioria dos CDBs oferecidos no mercado é pós-fixada e atrelada ao CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, e seu valor acompanha de perto a Selic. É comum encontrar CDBs que pagam 100% do CDI, 110% do CDI e assim por diante. Quanto maior o percentual, maior o seu ganho. A grande vantagem dos CDBs, além da rentabilidade atraente, especialmente de bancos médios, é a garantia do FGC. Isso significa que se o banco emissor do seu CDB quebrar, o Fundo Garantidor de Créditos cobre seu prejuízo em até R$250 mil. Essa proteção confere uma segurança muito grande ao investidor, permitindo buscar rentabilidades maiores em instituições menores sem correr o risco de calote, desde que se respeite o limite de cobertura. Primos dos CDBs, temos as LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário e do agronegócio, respectivamente. A estrutura é muito parecida. Você também empresta dinheiro para um banco, que deve direcionar esses recursos para os setores imobiliário ou do agronegócio. Elas também são protegidas pelo FGC, mas o grande superpoder desses investimentos é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Enquanto o lucro dos CDBs e do Tesouro Direto sofre a mordida do leão, com alíquotas que vão de 22,5% a 15%, dependendo do tempo de aplicação, o rendimento das LCIs e LCAs cai limpo na sua conta. Isso faz com que, muitas vezes, uma LCI que paga 95% do CDI seja mais vantajosa do que um CDB que paga 110% do CDI. É preciso sempre fazer as contas para comparar o rendimento líquido de cada aplicação. Por fim, no campo do maior risco e maior potencial de retorno, temos os títulos de crédito privado. As debêntures são o exemplo mais comum. São títulos de dívida emitidos por empresas para financiar seus projetos. Ao comprar uma debênture, você se torna um credor daquela empresa.
Como o risco de uma empresa quebrar é maior do que o do governo ou de um banco com garantia do FGC, as debêntures costumam oferecer prêmios de risco, ou seja, taxas de juros mais altas. Existem também os CRIs e CRAs, Certificados de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio, que são lastreados em fluxos de pagamentos desses setores. Muitos desses títulos de crédito privado, especialmente as chamadas debêntures incentivadas, CRIs e CRAs, também contam com o benefício da isenção de imposto de renda, o que os torna muito atraentes. Contudo, é fundamental que o investidor faça uma análise criteriosa da saúde financeira da empresa emissora antes de investir, pois aqui o risco de crédito é real e não há a rede de segurança do FGC. Com tantas opções, como o investidor deve montar a sua carteira para aproveitar o momento? A resposta está no equilíbrio e no alinhamento com seus objetivos. Para a reserva de emergência, não há discussão. A prioridade é segurança e liquidez. Tesouro Selic ou CDBs de grandes bancos com liquidez diária, que paguem pelo menos 100% do CDI, são as melhores escolhas. Para objetivos de médio prazo, de 2 a 5 anos, uma mistura pode ser interessante. Uma parte em títulos pós-fixados para se beneficiar dos juros ainda altos e uma pequena parcela em títulos pré-fixados de prazo mais curto, para tentar travar uma boa taxa. LCIs e LCAs com prazos compatíveis também são excelentes alternativas, por conta da isenção fiscal. O investidor precisa apenas estar ciente de que muitos desses papéis não têm liquidez diária, exigindo que o dinheiro fique aplicado até o vencimento. Já para os objetivos de longuíssimo prazo, como a aposentadoria, a estrela da vez é o Tesouro IPCA+. Ele garante a proteção contra a inflação e um ganho real consistente ao longo de décadas, algo que nenhum outro título consegue oferecer com o mesmo nível de segurança. É a melhor forma de garantir que o dinheiro que você está guardando hoje terá poder de compra daqui a 20, 30 ou 40 anos. O cenário de juros elevados no Brasil, embora represente um desafio para o crescimento econômico do país, se apresenta como uma oportunidade rara e valiosa para o investidor. A possibilidade de obter retornos de mais de 1% ao mês com segurança é algo que não se vê com frequência e que deve ser aproveitado. No fim das contas, a mensagem principal é que a Selic elevada, apesar de seus impactos negativos na economia como um todo, como o encarecimento do crédito e o desestímulo ao consumo e ao investimento produtivo, cria um ambiente extremamente favorável para quem poupa. A renda fixa vive um momento de protagonismo, oferecendo ganhos expressivos com um risco controlado, e o investidor que souber navegar por entre as diferentes opções de títulos, alinhando suas escolhas aos seus prazos e objetivos, tem a faca e o queijo na mão para construir um futuro financeiro mais sólido e tranquilo. A chave é informação. Entender como cada produto funciona, quais são seus riscos e seus benefícios, é o superpoder que transforma um simples poupador em um investidor de sucesso, capaz de fazer o dinheiro trabalhar a seu favor e não o contrário. Muito obrigado por sua audiência. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você. Convidamos você a explorar os outros vídeos do nosso canal, onde abordamos diversos outros temas do universo financeiro que podem te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro.